Então simbora. Pessoal, ó, questão 16, são 8 questõezinhas, daquele jeito, né, naquele padrão de sempre. Questão 16, temos aqui uma imagem, né, do Google Maps, e ele vai falar sobre a Copa de 2022. Considere que, durante a Copa do Mundo de 2022, um time de futebol partiu de Doha pelo trajeto 1, 2, 3, 4, 5, 6, viajando de ônibus, partindo ao meio-dia e chegando em Al-Wahak, sei lá como é que fala essa cidade, às 1h30 da tarde. Então, olha, eu vou grifar essas partes aqui importantes, hein? Saiu ao meio-dia e chegou às 1h30. Então, temos uma viagem de 1h30. E isso para o time de futebol, né? Que saiu ali pelos pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos até grifar aqui na própria imagem esse trajeto que eles fizeram de ônibus. Então, foi do ponto 1 para o ponto 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5 e do 5 para o 6. Então, uma voltinha ali relevante, né? Se fosse direto ia ser muito mais rápido, mas pela estrada tem que dar essa voltinha. Voltando para o texto, já o técnico do time fez o trajeto direto de 1 para 6 de helicóptero. Aí sim, né? Saindo também ao meio-dia. Então, temos aqui o mesmo instante de partida, mas chegou nessa outra cidade aí às 12h05, meio-dia e 5. Então, de helicóptero, ele levou só 5 minutinhos, cara. 5 minutinhos, o técnico já estava lá na cidade, né? Lá no campo. Porém, o time, né? Os jogadores demoraram mais de 1h30 para fazer toda essa curvinha. Ok, desconsidere as dimensões das cidades, bem como considere os veículos de transporte como pontos materiais. Com base nos conhecimentos sobre as grandezas físicas fundamentais, pode-se afirmar que os jogadores e o técnico tiveram durante o percurso, e aí, a mesma velocidade vetorial, o mesmo deslocamento escalar, mesma velocidade angular média, aceleração vetorial média ou o mesmo deslocamento vetorial. Pessoal, nosso gabarito aqui vai ser a letra E, só que vamos entender o porquê, né? Vamos entender o motivo. Aqui de rosa seria o trajeto dos jogadores, né? E eu vou traçar aqui de uma outra cor, deixa eu ver qual cor pode ser, fazer aqui de verde, ó. De verde seria o trajeto do técnico, que foi ali de helicóptero, né, diretão, do ponto 1 até o ponto 6. O deslocamento vetorial, gente, é uma grandeza vetorial, como o próprio nome já diz, certo? E ele é definido como sendo um vetor do ponto de partida até o ponto de chegada, da posição inicial até a posição final. Então, qual foi o deslocamento vetorial dos jogadores? Apesar deles terem feito todo esse trajeto de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5 e 5 para 6, se a gente pensar no vetor deslocamento, foi a mesma coisa que o técnico fez de helicóptero. O vetor deslocamento dos jogadores foi um vetorzinho que liga do ponto 1 até o ponto 6. Então, aqui, ó, deslocamento vetorial do time, sendo que o técnico fez exatamente esse deslocamento vetorial, porque ele foi de helicóptero, então ele foi diretão aqui, ó, numa linha reta, seguindo também esse mesmo deslocamento. Então, de verde, o deslocamento do técnico do time. Então, é por isso que os dois tiveram o mesmo deslocamento vetorial, porque, por definição, o deslocamento vetorial é um vetor que liga da posição inicial até a posição final. Por isso que o nosso gabarito já tem que ser aqui a última alternativa, letra E. Os dois tiveram o mesmo deslocamento. Agora vamos entender o porquê que as outras estão erradas, né? Por que as outras não podem ser corretas. Letra A mesma velocidade vetorial média. Professor, o que seria velocidade vetorial média? A gente está acostumado a fazer velocidade escalar média como sendo o ΔS sobre o ΔT, certo? Você com certeza já viu isso aqui na sua vida várias e várias vezes. Porém, se eu quero falar de uma velocidade vetorial média, é diferente. É um pouquinho diferente. A velocidade vetorial média, você não vai dividir o deslocamento escalar. Nada disso. Você vai pegar aqui, ó, o módulo da velocidade vetorial média. É o deslocamento vetorial em módulo dividido pelo intervalo de tempo. Então, para o time de futebol, por exemplo, né, para os jogadores que fizeram todo esse trajeto de 1 para 2, para 3, isso não importa no cálculo da velocidade vetorial média. Para o cálculo da velocidade vetorial, eu só vou pegar o deslocamento vetorial e dividir pelo tempo.
Aí você pode pensar, opa, mas peraí, o deslocamento vetorial é o mesmo. Sim, perfeito, é o mesmo. Só que o tempo não. Enquanto os jogadores demoraram 1h30, né, para percorrer todo esse deslocamento vetorial, o técnico levou apenas 5 minutinhos, né? Apenas 5 minutinhos. Então, como esses tempos serão diferentes, as velocidades médias também serão diferentes, apesar do deslocamento vetorial ter sido realmente o mesmo. Então, letra A, errada. Letra B, o mesmo deslocamento escalar? Não. Deslocamento escalar, pessoal, é o ΔS, né, que a gente está mais acostumado. E esse ΔS tem que levar em conta a trajetória. Você não pode fazer um vetor não, tá? O ΔS é a posição final menos a posição inicial, certo? Acho que a maioria deve saber disso aqui. S final menos S inicial. Mas, como cada um tem sua própria trajetória, cada um vai ter uma posição final diferente, né? Talvez a posição inicial possa ser 0 para os dois, aí tudo bem. Mas pegando aqui a trajetória do time de futebol, eles foram por toda essa estrada, né? Então passaram pelo quilômetro, sei lá, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, papapá. E chegaram lá no ponto 6, no quilômetro tipo assim, 320, por exemplo, né? Tô chutando aqui valores aleatórios. Então o deslocamento escalar pro time de futebol foi uns 300 quilômetros, 200 quilômetros, enfim. Tem que ser medido em relação a essa trajetória do ônibus que está levando o time. O deslocamento escalar pro técnico, não. Pro técnico é só pegar ao longo da trajetória do técnico. Então, com certeza, foi um deslocamento escalar bem menor em relação ao time de futebol. Então, letra B também não é correta. Já elimina aqui. Letra C, a mesma velocidade angular média. Isso não faz nem muito sentido, porque velocidade angular está associado a ângulo, certo? E essa velocidade angular, a gente teria que ter algum ângulo aqui para poder medir e dividir pelo intervalo de tempo. Forçando um pouco a barra, a gente pode dizer que do ponto 1 até o ponto 6, em relação a um certo referencial, eu vou inventar um ponto qualquer aqui para ser meu referencial, tá? Então, sei lá, se eu colocar o referencial nesse ponto amarelo aqui agora, em relação a esse meu referencial, forçando um pouco a barra, eu posso falar que esse deslocamento do ponto 1 até o ponto 6, para o time de futebol e também para o técnico, teve um deslocamento escalar igual. Então ele girou aqui o mesmo ângulo, certo? Vou falar que aqui tem um ângulo θ, por exemplo. E tanto o ônibus quanto o helicóptero giraram em relação a um certo referencial, em relação a um ponto qualquer do espaço, eles tiveram o mesmo deslocamento angular, ok? Isso realmente seria verdade. Mas ainda assim, como ele falou sobre velocidade angular média, isso estaria errado porque o intervalo de tempo seria diferente. Então vou até escrever aqui do lado. Lembra que velocidade, pessoal, tanto angular quanto linear tem que dividir pelo tempo. Então a velocidade angular média seria isso aqui, ó. Muita calma nessa hora. Velocidade ômega é o deslocamento angular sobre o tempo. E pelo mesmo motivo da letra A estar errada, porque os tempos foram diferentes, a letra C também estaria errada, porque os tempos são diferentes. Então, mesmo forçando a barra, pensando que eles giraram, né, eles tiveram uma rotação em torno de um certo ponto, ainda assim não vai dar a mesma velocidade angular. E letra D, a mesma aceleração vetorial média. Aí realmente, né, não faz nenhum sentido. A aceleração vetorial média seria o seguinte, ó, deixa eu escrever também a formulinha. O que seria, professor, aceleração vetorial média? Você tem que pegar a variação vetorial da velocidade. Seria um ΔV, só que seria uma subtração vetorial da velocidade pelo intervalo de tempo. E acontece que nós não sabemos as velocidades, nós não temos nenhuma informação de velocidade no ponto 1 e no ponto 6. Eu deveria pegar o vetor velocidade no início, que é lá no ponto 1, subtrair, na verdade seria o 6, né, menos 1, mas pegar ali a diferença da velocidade pro ponto 6, vetorial, tá? Vetor velocidade, fazer essa diferença, tirar o módulo e dividir pelo tempo. A gente não sabe quais são as velocidades. Assumindo, pessoal, que os dois começam parados e terminam parados, aí seria até correto,
seria até correto, porque daria uma variação de velocidade zero, e aí se a variação de velocidade é zero, porque começam parados e terminam parados, vai ficar zero sobre qualquer coisa, o que vai dar zero. Então, em média, pegando do início até o final, parado e terminando parado, seria zero para os dois. Mas isso seria forçando um pouco a barra, né? Seria assumindo que é zero antes e zero depois. A gente não tem essas informações, então realmente, alternativa errada. Questão 17. Um caminhoneiro dirige em uma pista curva. Essas questões são grandes, né? Fica uma letra bem pequenininha. Vou tentar dar um zoom no máximo aqui para aumentar esse texto para vocês. Um caminhoneiro dirige em uma pista curva para sua direita em movimento uniforme, ou seja, velocidade escalar permanece constante, a rapidez do carro permanece constante, segurando firmemente o volante para não ser pressionado contra a porta, que se encontra à sua esquerda. Ele se sente empurrado para a esquerda. Pessoal, perceba que ele coloca isso em aspas, porque realmente não existe nenhuma força, de fato, empurrando esse cara para a esquerda. E, ao segurar firmemente o volante, sente-se equilibrado. Uma pessoa parada no acostamento percebe, olhando de fora da pista para o interior da cabine do caminhão, que o motorista faz um esforço para se manter estabilizado durante seu movimento, diante da curva fechada que realizou. Ok, utilizando os conhecimentos sobre a mecânica newtoniana, é correto afirmar o quê? Então, pensa num carro fazendo a curva, nesse caso é um caminhão fazendo uma curva, e o motorista sendo empurrado para a esquerda. Qual que é a explicação física, de acordo com as leis de Newton, sobre esse acontecimento? Então, letra A. O motorista sofre a ação de uma força fictícia inercial, a qual existe para um referencial dotado de aceleração. Perfeito, já está aqui o nosso gabarito. Vamos ler as outras, claro, né, para explicar o erro, mas antes eu vou explicar o porquê que essa letra A está correta, porque que essa vai ser a nossa, né, porque que esse vai ser o nosso gabarito. E que é muito interessante porque geralmente nós temos uma ideia errada sobre essa força centrífuga, né? A gente tem uma ideia muito errada sobre o que é a força centrífuga. Então, preparei aqui 2 desenhos para explicar essa diferença para vocês, tá? Primeiro, o que está acontecendo para uma pessoa que está dentro de um carro que faz uma curva para um referencial inercial, para um referencial parado na terra. Então, vai ter uma pessoa parada no acostamento e essa pessoa está observando o carro fazendo a curva. Bom, pela primeira lei de Newton, princípio da inércia, o carro faz a curva, mas a tendência da pessoa é se manter com velocidade constante. Na ausência de força resultante, um corpo mantém sua velocidade constante. Um corpo que está parado tende a permanecer parado. Um corpo que se move em linha reta tende a se manter nessa linha reta com velocidade constante. Então, olhando de fora, o que acontece é muito simples. O carro faz a curva, mas a pessoa não. Isso pensando que ela está sem cinto de segurança, que ela não se segura no volante, ela está solta dentro do carro. Então, a resultante é zero e ela mantém simplesmente uma trajetória retilínea. O carro faz a curva, mas a pessoa não acompanha essa curva, uma vez que não tem força nenhuma atuando sobre a pessoa. Então, ela segue nesse MRU, movimento retilíneo uniforme. Ah, professor, mas ele bateu na porta, né? É a porta que bateu nele, pessoal. A porta estava aqui, o carro fez a curva e é a porta que fez a curva junto com o carro e atingiu essa pessoa que está lá dentro. Então, essa sensação de você estar sendo empurrado para fora é apenas dentro do carro, para um referencial dentro do carro. Na prática, olhando de fora, o corpo foi em linha reta e é a porta que bateu no seu ombro, tá? É a porta que chegou até você, porque é a porta que fez uma curva. Tudo bem? Fez sentido isso? Agora, dentro do automóvel, né? No referencial dentro do carro, a gente vai dizer que esse referencial ele é um referencial não inercial. Ou seja, de acordo com Newton, não é um bom referencial. Se a gente olhar por dentro do carro, para um referencial dentro do carro, as leis de Newton não serão válidas. Tudo fica meio esquisito. A física dentro desse referencial fica esquisito, porque ele é um referencial não inercial. Aí o que vai acontecer, hein? Pensa comigo. Dentro do carro, você está ali de boa, parado. O carro está parado. O seu carro não se move em relação a você, porque você está dentro dele, então você não percebe o movimento do seu carro. E de repente, quando o carro acelera para a direita,
o carro acelera para a direita, você se sente acelerando para a esquerda. Mas como que é possível explicar uma aceleração para a esquerda? A gente vai dizer que atuou uma força sobre seu corpo, e essa força, atuando para a esquerda, produziu uma aceleração para a esquerda. Só que aí surge a dúvida, prof, que força é essa? Ninguém sabe, essa força, fisicamente falando, não existe. Ela só aparece para poder justificar uma aceleração para a esquerda, que só é percebida dentro do carro, com o referencial dentro do carro. Como essa força ela é meio que inexistente, ela recebe esse apelido de força fictícia. Mas o nome mais correto, né, um nome mais chique, mais elegante, é a chamada força inercial. E que quando acontece numa curva, popularmente ela é chamada de força centrífuga. Ah, prof, então a força centrífuga, na verdade, é uma força fictícia, ela não existe? Exatamente. Ela só passa a existir se a análise for feita para um referencial não inercial, para um referencial dotado de aceleração. Então, dentro do carro, aí sim faz sentido eu dizer que uma força atuou sobre o meu corpo e essa força atuando sobre o meu corpo está apontando para fora da curva, o que me faz ser empurrado, né, aqui para a porta à minha esquerda. Muito doido isso, né? Então, essa força só existe nesse referencial não inercial e é o que a gente costuma chamar de força centrífuga. Agora vamos lá, na questão ele fala que vai segurar o volante, né? Ele vai segurar o volante para não deixar ser jogado para a porta. Então na hora que ele segura o volante, por que a questão fala que ele se mantém equilibrado? Porque ao segurar o volante, ele consegue pegar uma força para a direita. Uma força de contato mesmo, uma força ali que o volante exerce sobre ele. E essa força mantém ele em equilíbrio. Ó, força do volante. Sendo que na primeira situação, na primeira análise que nós fizemos, deixa eu até apagar aqui, ó. Vamos pensar que ele não foi empurrado porque ele conseguiu segurar o volante. Mas na primeira situação, se ele estivesse segurando o volante, olha só o que acontece. Vamos voltar aqui, deixa eu apagar essa trajetória retilínea. Tchau pra você, tchau pra você. Ele não bateu na porta, ele se manteve aqui bonitinho, né? Na posição de antes. Então ele só consegue fazer a curva, ele só acompanha o movimento curvilíneo do carro porque ele segurou no volante, o volante empurra ele para a direita, produzindo uma força centrípeta, e essa força centrípeta é o que faz ele girar, né? Faz a curva da pessoa junto com o carro. Mas não seria exatamente uma condição de equilíbrio, hein? Aqui não é equilíbrio. Tem uma força resultante acelerando a pessoa para a direita e é isso que faz ele fazer a curva, né, junto com o carrinho. Então, no final, né, o resultado é o mesmo, mas a análise é totalmente diferente de acordo com o referencial. Tá? Segurar o volante no ponto de vista do motorista é para poder se equilibrar. No ponto de vista dele, ele está se equilibrando. Mas no ponto de vista de alguém parado na rua, alguém parado ali no acostamento, o que a pessoa de fora vai perceber é que a força no volante foi a força responsável por fazer essa trajetória curvilínea da pessoa e ela foi virando junto com o caminhão. Ok? Fez sentido isso? Então a letra A está certa, porque essa força fictícia, essa força inercial, só aparece em referencial acelerado. Agora eu vou ler todas as outras 4 alternativas para entender por que elas não estão corretas. Então voltando, letra B. O motorista e a pessoa parada no acostamento são observadores não inerciais? Errado. A pessoa parada no acostamento é um referencial inercial, ok? Então, o motorista seria, a pessoa parada não seria. Então, já vou grifar aqui o que está errado, né? Pessoa parada seria um observador inercial e não inercial. Letra C. O motorista sente-se empurrado para fora da curva por uma força que é reação à força centrípeta? Não. Que atua no caminhão? Não, é na pessoa, no motorista, né? Tá duplamente errado. Pessoal, essa força inercial, essa força fictícia, que a gente chama de força centrífuga, ela não tem reação. Até porque ela nem existe fisicamente falando, né? Por isso que as leis de Newton ficam bagunçadas dentro de um referencial não inercial. Porque as forças passam a não ter um par de ação e reação, por exemplo. Quem que empurrou essa pessoa para fora? Pensei, qual foi o agente físico que te empurra para fora da curva? Não é nada, é a gravidade, por acaso?
É o ar? É a resistência do ar? É uma força de tração, uma força elástica, uma força de atrito? Não é uma força fisicamente falando. Por isso que ela nem sequer possui uma reação, ok? Então a letra C realmente bem errada. Letra D. O motorista é um sistema desprovido de aceleração. Não, já está errado. Ele está dentro do carro, ele acelera junto com o carro, né? Constituindo um elemento que se movimenta por inércia. Como ele falou que está segurando no volante, ele acelera junto com o carro. Então a letra D estaria correta se ele falasse que o motorista não segurou o volante, não está com cinto de segurança e foi retinho. Igual eu fiz com vocês aqui numa primeira análise. Então se fosse isso, a letra D seria correta, porém, né, ele está ali segurando o volante, tem uma força resultante e ele acelera junto com o carro. Letra E. O motorista e a pessoa parada no acostamento são observadores inerciais. Não, mesmo erro da letra B. Observador inercial seria só a pessoa parada. O motorista, como ele está dentro do carro, acelerando junto com o carro, ele não é um observador inercial. Então, de fato, gabarito fica a letra A. Questão número 18. Agora uma questãozinha mais matemática, né? Um pouco mais realmente calculista, conteudista. Uma bola rola sobre uma mesa horizontal colocada sobre um solo também horizontal, sem atritos, deixando sua borda com velocidade de módulo 2 metros por segundo em relação ao solo, conforme mostra a figura. Pessoal, já presta atenção que essa velocidade é uma velocidade horizontal, viu? Ela é lançada aqui sobre a mesa apenas para a direita, então vou dizer que essa é uma velocidade Vx de 2 metros por segundo. E como a gente vai desprezar a resistência do ar e a gravidade atua só na direção vertical, essa velocidade permanece constante, ok? Essa velocidade permanece constante. Já vou até colocar aqui o eixo Y, o eixo vertical para nossa análise, eixo X, eixo horizontal. Vou usar cores diferentes, né, para ficar um pouco mais didático. Então aqui na vertical eu vou usar uma cor mais azulada. Deixa eu grafar aqui bem bonitinho, ó. Vamos usar um azulzinho aqui na vertical. E na horizontal, vou fazer tudo mais de vermelho, né? Vou usar a cor vermelha para horizontal. Como a gente já sabe que vai ser um lançamento sob a gravidade, apenas sob a ação da gravidade, eu já posso dizer que na horizontal será um movimento uniforme, aquela velocidade permanece constante, enquanto que na vertical será um movimento uniformemente variado, até porque temos aqui, atuando para baixo, a aceleração da gravidade. E olha só, vocês estão vendo que o meu referencial está para cima, né? Eu, professor Tales, coloquei um referencial para cima. Logo, minha aceleração vai ficar de menos 10 metros por segundo ao quadrado. Tem muito aluno que fica maluco, né, quando eu faço esse menos 10 aqui. Ah, professor, por que menos 10 se a bola vai descer? Né? Se a bola está descendo, ela se move a favor da gravidade, então tem que ser positivo. Não é assim que funciona. Não é o movimento do corpo, pessoal, que define o sinal ser positivo ou negativo. Não interessa o movimento dele. É o meu referencial. Para onde que eu botei o eixo Y? Não foi para cima? Então, se meu referencial é para cima, meu eixo Y aponta para cima e a aceleração é para baixo, vai ficar negativa. Ponto. Não importa se a bolinha vai subir, vai descer, não importa o movimento de fato, tá? Meu referencial me obriga a usar a aceleração com menos 10 metros por segundo ao quadrado. Ok, volta para o texto. Desconsiderando-se as dimensões da bola, desprezando-se os atritos e considerando a gravidade igual a 10, qual é o alcance horizontal desse lançamento? Ou seja, a bolinha vai sair aqui na borda da mesa, vai realizar aquele arco de parábola, que a gente escuta falar bastante, né, sobre esse carinha. E depois, ó, fazendo o arco de parábola, em algum momento vai chegar aqui no solo, tendo um alcance horizontal. Então, em relação ao ponto de lançamento, temos aqui um deslocamento no eixo X. E é esse carinha que eu quero calcular. Vou chamar de delta SX. Poxa, faz sentido, né? Se é um deslocamento horizontal, vou chamar de delta SX. Só que ao mesmo tempo, pessoal, ele teve um deslocamento vertical, né? Na vertical, ele saiu da altura da mesa e vai chegar aonde? No chão. Mas como meu referencial está para cima, o fato dele ter descido 80 centímetros,
eu vou afirmar que esse ΔS no eixo Y, deslocamento que ele teve no eixo Y, é de menos 0,8 metro. O 0,8 é porque eu tenho que passar de centímetro para metro, tá? Então, menos 0,8 metro. Ou seja, eu tenho o deslocamento vertical, ele desce 80 centímetros, 0,8 metro, e quero descobrir o deslocamento horizontal. Bom, vamos nessa. Já vou separar aqui bonitinho. Eixo horizontal, que é um movimento uniforme, não vai variar a velocidade, não tem aceleração, né, na horizontal. Vou até colocar aqui um MU, né, só para reforçar essa ideia. E aqui do outro lado, né, do ladinho, eu faço o cálculo na vertical, cujo movimento é variado, uma vez que nós temos a aceleração da gravidade atuando nessa bolinha. Então, MUV. Bom, se eu quero descobrir, gente, o deslocamento horizontal, vou fingir que eu não sei fazer a questão, tá? Vou fingir que é a primeira vez que eu faço uma questão desse tipo. Se eu quero descobrir o alcance horizontal, não é mais óbvio eu já atacar o movimento horizontal? Tipo assim, deixa o vertical de lado, né? Esquece esse cara e pensa na pergunta da questão. Ué, se eu quero o ΔSx, eu já vou olhar direto para a equação do movimento uniforme. Ó. ΔSx, o deslocamento no eixo x, é o produto da velocidade pelo tempo, sendo que essa velocidade no eixo x, eu já sei que é igual a 2 metros por segundo. O tempo todo igual a 2 metros por segundo. Só que aí surge um problema. Eu não sei o intervalo de tempo. Não sabemos quanto tempo leva para ele chegar lá no chão, para ele completar esse deslocamento. Então, o que você faz? Dá um pause. Pausou, deu ruim na resolução, né? Mas não se desespere. Volta para o texto e pensa assim. O que eu não usei ainda, né? O que eu posso fazer de cálculos aqui para chegar nesse tempo? Adivinha só? Movimento vertical. Vamos abrir agora o cálculo da vertical, que é o movimento uniformemente variado, então fica um pouquinho mais chato. O ΔSY, deslocamento na vertical, é igual a V0t mais AT² sobre 2. Essa, para quem não conhece, é a equação do deslocamento pro movimento uniformemente variado. É a famosa fórmula do sorvetão, né? S igual a S0 mais VT mais AT² sobre 2. A diferença é que para o movimento uniforme, você não precisa colocar esse AT² sobre 2, né? Já que aqui não teria nenhuma aceleração. Mas e aí, vamos fazer essa continha? Qual foi o deslocamento vertical? Já coloca aqui um menos 0,8. Qual que é a velocidade inicial na vertical? É 0. Ele não é lançado nem para cima nem para baixo, hein? Inicialmente, no lançamento, o V0y tem que ser igual a 0. É só depois que ele começa de fato a cair, né? Mas na hora que ele sai da mesa, não está descendo, nem subindo. Então, a velocidade inicial na vertical tem que ser 0. Já vou zerar então esse termo, muita calma nessa hora. Bye bye para você. 0 vezes tempo fica 0, né? E aqui na aceleração vai ficar menos 10 vezes t ao quadrado dividido por 2. Menos 10 com 2 fica menos 5, então fica menos 0,8, que é igual a menos 5 vezes t quadrado. Pessoal, menos dos dois lados, já pode ficar tudo positivo, né? Bye, 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 bye. O 5 vai passar dividindo. 0,8 sobre 5 vai ficar quanto essa brincadeira, hein? 0,16, né? Então, t ao quadrado é igual a 0,16. Vou fazer bonitinho, né? 0,8 sobre 5. Aí só dividir por 10, depois dobra, né? Vai ficar 0,16. Então, vou puxar aqui para o lado uma setinha. Esse intervalo de tempo vai ficar raiz quadrada de 0,16, que dá exatamente quanto, hein? 0,4, não é isso? Então, o tempo de queda é de exatamente 0,4 segundo. Isso só foi possível pela análise do movimento vertical. Agora sim, temos o que estava faltando, né? Temos aqui o que nós precisávamos para descobrir a pergunta da questão. Então, volta para o movimento horizontal.
Vamos dar play naquela conta, né? Tira o pause que eu tinha colocado. A velocidade é 2, o tempo do movimento é 0,4. Então fica muito fácil de fazer essa conta. 2 vezes 0,4 dá exatamente 0,8 metro. E 0,8 metro é igual a 80 centímetros. Perfeito. Questãozinha clássica, pessoal, de lançamentos, tá? Questão clássica de lançamentos. Esse é um tipo de questão que pode aparecer em qualquer prova do Brasil, né? Em qualquer vestibular. Não interessa o nível do vestibular que você vai fazer. Esse tipo de questão aparece desde a prova do Enem até a prova do ITA, né? Qualquer prova vai ter questões desse estilo. Então, gabarito letra D de dado, 80 centímetros. Pessoal, questão 19. Um satélite geoestacionário é utilizado em telecomunicações para facilitar a transmissão de dados via ondas eletromagnéticas de altíssima frequência quando comparadas às ondas de rádio. Considere que esse satélite está em movimento circular uniforme a uma altitude de 33.600 km. A Terra é considerada esférica e homogênea com raio de órbita de 6.400 km. Aqui ficou meio esquisito esse raio de órbita que ele chama, né? Seria só o raio da Terra. Raio da Terra. Não é um raio de órbita, né? Não fez muito sentido essa palavra raio de órbita para falar o raio do planeta Terra. Mas tudo bem, né? Nada de grave, nada tão grave, né? Dá para entender o que ele quis dizer. Considere o valor de π aproximadamente igual a 3. E agora vamos para a pergunta. Qual é a velocidade linear do satélite em quilômetros por hora, chamada de velocidade orbital, né? Em relação ao centro da Terra? Isso corresponde a quanto? Bom, primeiro passo, desenhar. Está aqui planeta Terra. Vou fazer uma visão meio que em cima, né, a partir do polo norte, tudo bem? Então aqui seria o norte da Terra. Ela está girando, por exemplo, nesse sentido. Não sei exatamente qual que seria o sentido correto, né, mas tanto faz aqui pra gente. E o nosso satélite geoestacionário está numa órbita circular aqui no plano equatorial. Isso é importante, tá? O satélite geoestacionário tem que estar nesse plano equatorial. Para quem é meu aluno, tem uma aula que eu explico só sobre isso, né? Que eu falo só sobre o satélite geoestacionário. Então depois vai lá dar uma olhadinha e aí vocês vão entender o porquê que tem que ser nesse plano equatorial. E a ideia é, professor, o que é um satélite geoestacionário? Por que ele recebe esse nome? Vamos pensar na própria palavra, geoestacionário. Geoestacionário. É como se ele tivesse parado em relação à Terra. Então o tempo todo ele se mantém em cima do mesmo ponto em relação à Terra. Tá aqui o satélitezinho, ó, em um certo horário do dia. Então, em um certo horário, ele vai estar em cima da cabeça de uma certa pessoa, por exemplo. Vou fazer aqui, ó, uma pessoinha. Vai olhar para cima. Vamos supor que essa pessoa tem supervisão, né? Ela tem superpoderes, ela é um X-Men e que ela consegue enxergar coisas que estão muito afastadas. Então ela vai olhar para cima e vai falar, olha, que legal, um satélite passando exatamente em cima da minha cabeça. Tudo bem, legal, só que vou continuar fazendo o que eu estava fazendo antes, né? Vou continuar vivendo a minha vida. Mas se esse satélite for geoestacionário, depois de horas e horas, quando essa pessoinha levantar a cabeça de novo, olhar para o céu novamente, lembrando que ela tem superpoderes, né? Ela consegue enxergar coisas muito afastadas, adivinha só quem que vai estar ainda em cima da cabeça dela? O mesmo satélite. Aí sim nós dizemos que ele é um satélite geoestacionário. É como se ele tivesse acoplado com a Terra. Ele gira o mesmo ângulo de rotação da Terra. Então se a Terra girou, sei lá, 10 graus em um certo intervalo de tempo, esse satélite também girou 10 graus, né? Ele vai girando sempre o mesmo ângulo da Terra. De tal forma que ele completa uma rotação também em 24 horas. Então se o período de rotação da Terra é de 24 horas, o satélite, para ser geoestacionário, tem que orbitar a Terra num período de 24 horas. E, claro, em algum ponto que seja, né, no mesmo plano do Equador. Bom, entendido isso, né, feito isso, agora fica fácil descobrir a velocidade desse satélite. Para calcular a velocidade, é só dividir a distância pelo tempo. Vamos pegar o tempo de uma volta? Então, a velocidade do satélite
ΔS sobre ΔT. Eu vou pensar exatamente ao final de uma volta completa, porque aí a distância percorrida é o perímetro da circunferência e o tempo passa a ser de 24 horas, né? Se eu vou pegar uma volta completa, então fica 2πr dividido por período. E toma muito cuidado com esse R, porque esse R é o raio da órbita e não o raio do planeta, tá? O raio da órbita, você tem que pegar aqui o raio da Terra com a altitude. Então isso seria a pegadinha da questão, né? Esse Rzão, eu vou ter que somar o raio do planeta Terra, que é de 6.400 quilômetros, com a altitude do satélite em relação à superfície, que é de 33.600 quilômetros. E ele já coloca valores redondinhos, né, para bater exatamente em 40 mil, certo? Então o raio de órbita do satélite em relação ao centro da Terra é de 40 mil quilômetros. Guarda essa informação, né, que vai ser importante ali na hora de fazer a velocidade. Então fica 2πr, fica 2 vezes 3. O raio vou passar para... Não vou passar não. Eu ia falar que ia passar para metros, mas a resposta tem que ficar em quilômetros por hora. Então deixa em quilômetros mesmo, né? Já vai sair automaticamente em quilômetros. Então 2 vezes 3 vezes 40 mil. E o período, normalmente você tem que passar para segundos, para ficar em metros por segundo. Mas nesse caso, vamos deixar em horas mesmo, fica 24 horas. E aí, simplificando, quanto é que vai dar essa brincadeira? 2 com 3 dá 6. Vou simplificar por 6 em cima e embaixo. 24 com 6 sobra 4. Vai ficar então 4.000 sobre 40 mil, perdão, sobre 4, o que nos dá 10 mil quilômetros por hora. Uma baita velocidade, né? Então, em questão de rapidez, esse satélite está a 10 mil quilômetros por hora, para poder se manter em órbita geoestacionária, para poder se manter girando, né, com a mesma rotação da Terra, com a mesma frequência, mesmo período de rotação do planeta Terra. Marcar aqui então o gabarito, letra B de bola, é a questão 20. Uma máquina térmica do tipo motor térmico opera em ciclos, e a cada 2 segundos o ciclo apresentado no diagrama de Clapeyron em destaque é realizado. Então temos ali qual é o ciclo realizado por uma certa máquina térmica. Deixa eu dar um pouco de zoom aqui no texto para vocês poderem ler bem direitinho também. Bom, a potência útil de tal máquina pode ser calculada medindo a rapidez com que o dispositivo realiza trabalho. Cara, olha a dica que ele deu aqui pra gente. Ele está falando como que se calcula essa potência útil. É a rapidez com que ele realiza trabalho? Como assim rapidez, prof? Divide pelo tempo. A potência mecânica, ou potência útil, se preferir chamar, é basicamente você pegar o trabalho feito pela máquina e dividir pelo intervalo de tempo. Isso seria a rapidez de realização de trabalho. Aí ele quer saber então qual a opção que melhor representa a potência dessa máquina em quilowatts. Bom, moleza. Se ele faz um ciclo a cada 2 segundos, vamos pegar aqui esse tempo de 2 segundos, né? Vai ficar potência, que é igual a trabalho sobre 2 segundos. E o que está faltando então é calcular o trabalho feito pela máquina ao final de um ciclo. Só que isso é muito fácil, porque se ele deu o gráfico de pressão por volume, você tem que lembrar que nesse gráfico de pressão por volume, o trabalho é obtido pela área dentro do gráfico, pela área dentro do nosso ciclo termodinâmico. Não tem nada mais fácil do que a área de retângulo, certo? Não tem nada mais fácil do que calcular a área de um retângulozinho. Então, vou puxar aqui uma seta. Vou escrever que trabalho é igual a área. Só toma cuidado com as unidades de medida. Vamos colocar tudo no sistema internacional, tá? Vai ficar base vezes altura, porque é um retângulo. A base, pessoal, está em litros. De 1 para 4 seriam 3 litros aqui embaixo, né? Na base do retângulo. E a altura, a escala do gráfico, está em 10 a quinta Pascal. E de 2 para 5, essa pressão vai ser de 3 vezes 10 a quinta Pascal. Então só toma cuidado aí para pegar a altura direitinho, né? Pega a base, pega a altura, mas sem esquecer de olhar
para a escala dos gráficos. O volume em litros não é o sistema internacional, hein? O volume para dar certo aqui tem que estar em metros cúbicos. E você tem que saber que 1 litro equivale a 10 a menos 3 metros cúbicos. Vou dar um zoom para a gente fazer essa conta agora. Vai ficar a base vezes a altura. A base é de 3 litros, o que dá 3 vezes 10 a menos 3. A altura ficou 3 vezes 10 a quinta, Pascal. Então, 3 vezes 10 a quinta. 3 com 3 fica 9. E somando ali os expoentes, né? 5 com menos 3 fica 2. Então, 9 vezes 10 a segunda, o que é a mesma coisa de falar que são 900 joules de trabalho realizado. Moleza demais, hein? Só fazer a área do gráfico, tomando cuidado ali com o volume em litros, né? Tem que converter isso para metros cúbicos. Aí pronto, se são 900 joules sendo realizado a cada 2 segundos, a potência da nossa máquina fica 900 dividido por 2, o que dá exatamente 450 watts. Ah, prof, mas deu errado, né? Ele só tem 0,45. Não, é porque ele perguntou a potência em quilowatts, certo? Em quilowatts. E acontece que se você dividir isso aqui por 1000 para passar para quilo, fica exatamente 0,45 quilowatts. Então tá certinho. Gabarito vai ficar a letra D de dado. E aí, simbora. Questão 21. Uma lente convergente, quando próxima de um objeto de estudo, permite visualizar uma imagem ampliada e direita. Imagine que esse texto esteja sendo visualizado através de uma lente convergente de distância focal 12 centímetros, ok? Colocada paralela ao plano do texto, de modo que cada letra seja visualizada maior que seu tamanho de fato, pois uma imagem virtual e direita, conjugada pela lente, forma-se a 18 centímetros de seu centro óptico. Então temos imagem virtual e direita a 18 centímetros. Considere a lente gaussiana, ou seja, ela obedece às condições de Gauss. Você pode aplicar a equação de Gauss, tá? É só isso. Com base nas informações apresentadas, qual é a distância entre a lente e o plano do texto objeto? Resumindo, pessoal, ele forneceu aqui pra gente o foco da lente. O foco é igual a 12 centímetros. E também a posição da imagem. Falou que a imagem, que é o pelinha, certo? A imagem pelinha está a 18 centímetros. E com essas duas informações, ele quer saber a posição do objeto. Qual que é a distância da lente até o plano do texto objeto. Uma questãozinha bem simples sobre lentes esféricas, que poderia ser também sobre espelhos esféricos, já que a equação é exatamente igual. Só que, but, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Pessoal, muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo. Nesse caso, a imagem tem que ser negativa. A posição da imagem, pelinha, tem que ser negativa. Ah, prof, por quê? Como é que eu ia saber disso? Imagem virtual. Tem que ter isso na ponta da língua. Imagem virtual quer dizer que ela está meio que do lado errado, formada pelos prolongamentos dos raios de luz refratados. Esse lado errado, matematicamente, é representado por um valor negativo. E era para ficar muito ligado também em relação ao tipo de lente, viu? A lente, por ser convergente, eu vou dizer que o foco ele é positivo. Mas, se a questão falasse que era uma lente divergente, o foco seria negativo. Então, sempre muita atenção nesses sinais. O que é positivo, o que é negativo. A questão não vai te avisar, porque essa é justamente uma habilidade, né? Uma das dificuldades em resolver questões de lentes e espelhos é você ficar atento sobre os sinais. E agora, para resolver, é só aplicar a equação de Gauss, a famosa equação da fimose, né? 1 sobre F, uma fimose, é igual a 1 sobre P, um piu-piu, mais 1 sobre pelinha, seria mais uma pelezinha, né? Então, uma fimose é um piu-piu mais uma pelezinha. Equação de Gauss, essa é clássica, não dá para dizer que esqueceu, é muito fácil de decorar, é muito fácil de aplicar, só fica esperto com os sinais. Então, vai ficar 1 sobre 12, né? 1 sobre 12 é igual a 1 sobre P, não sabemos a posição do objeto, mais 1 sobre menos 18. Esse 1 sobre menos 18 vai passar positivo, certo? E vai ficar, então, 1 sobre 12 mais 1 sobre 18. Passei positivo.
que é igual a 1 sobre P. Vamos fazer aqui uma soma de frações, faz o MMC com o denominador, certo? Entre 12 e 18, eu acho que dá para usar o 36, né? 36 vai ser um múltiplo comum aí do 12 e do 18, então fica 36 aqui embaixo. 36 com 12 vai dar 3. 36 com 18 fica 2. Então, 3 mais 2 aqui em cima. Isso é 1 sobre P. Inverte agora as duas frações, tá? Eleva os dois termos a menos 1. Você vai virar de cabeça para baixo os dois lados da equação. Onde tem 1 sobre P, vai ficar só a posição P. E aqui que tem 5 sobre 36, vai ficar 36 sobre 5. E aqui vai desinverter também, vai ficar só a posição P do objeto. Perfeito, acabou a questão. 36 dividido por 5, é só dividir por 10, depois dobrar esse valor, né? Dividir por 5 é muito fácil, então fica 3,6, dobrando isso fica 7,2. Então essa deve ser a posição do objeto, 7,2 centímetros. E aí, temos essa alternativa ali na questão, 7,2, 7,2, ufa, gabarito letra C, 7,2 centímetros. Questão 22, questãozinha de eletrodinâmica, questão muito boa, hein? Questão muito bem feita. Em um ensaio de laboratório, 3 montagens em momentos distintos, com uma mesma pilha gerador real, foram realizadas. Os medidores podem ser considerados ideais. Na montagem 1, a leitura do medidor foi de 3 volts. Então, montagem 1, temos um voltímetro que mede 3 volts. Na figura 2, né, na montagem 2, temos um amperímetro que mede 6 amperes. E na montagem 3, temos um voltímetro que mede 2,5 volts. Após tal sequência de medidas e considerando invariantes os parâmetros da pilha, a resistência da lâmpada... E sendo invariantes os parâmetros da pilha, a resistência da lâmpada, considerada ômica, é dada por quanto? Então, os parâmetros da pilha que são invariantes, e ele quer saber, então, qual é a resistência da lâmpada. Essa é a pergunta, né? Qual é a resistência da lâmpada? Bom, se são 3 circuitos diferentes, vamos fazer uma análise de cada um, né? Vamos começar aqui, ó, um por um. Montagem 1, pessoal, não tem corrente, tá? Não tem corrente, porque voltímetro tem resistência muito alta. A gente fala que voltímetro ideal tem uma resistência que tende a infinito. Então, simplesmente não passa corrente aqui nesse circuito. E se não está passando corrente, não vai ter aquela DDP dissipada na resistência interna. Prof, como assim? Dentro da pilha, pessoal, tem aqui a tal da resistência interna. Existe a força eletromotriz, que é a DDP máxima que a pilha pode gerar. Só que junto com a força eletromotriz, temos aqui uma resistência interna. E essa resistência interna geralmente tem uma queda de potencial, ela produz uma queda de potencial, mas não se não passar corrente, né? Se não passar corrente, nada demais acontece. E a DDP que eu estou medindo é exatamente quem? A força eletromotriz. Então a conclusão da figura 1 é o seguinte, ó, presta atenção. A conclusão dessa primeira montagem é que a força eletromotriz é igual a 3 volts. Vou puxar aqui uma setinha. Vamos escrever aqui bonitinho, né, para deixar registrado. Então, nessa montagem 1, o voltímetro mede exatamente a força eletromotriz. Não há nenhuma perda devido à resistência interna. Certo? Mantém isso aqui agora, né? Guarda essa informação no bolso. Com certeza vai ser importante para as próximas montagens, para os próximos circuitos. Montagem 2. Pessoal, o que está acontecendo na montagem 2? Ele bota um amperímetro. Cara, mas amperímetro não tem resistência. Amperímetro ideal, a resistência é 0. Ué, se a resistência é 0, ele está em curto-circuito. O gerador está curto-circuitado, vai passar uma corrente altíssima aqui, ó, do polo positivo para o polo negativo. De tal forma que a única resistência que o circuito apresenta é quem? Ué, a resistência interna do gerador, né? A única resistência que vai ter é a resistência interna. Então, vou desenhar aqui de novo, vou dar até um Ctrl+C, Ctrl+V para me ajudar. Copiar e colar. Perfeito, tá aqui, ó. Bonitinho, tudo desenhado. A única resistência é a resistência interna. Não tem nada lá fora, não tem nenhuma lâmpada, chuveiro, nenhum tipo de resistor. Então, vou aplicar a primeira lei de Ohm,
para tentar descobrir aqui alguma coisinha, né? Eu acho que vai dar para a gente obter a resistência interna dessa pilha. Muita calma nessa hora. Vamos puxar o cálculo aqui para baixo. Vou dizer que a corrente I é igual a DDP sobre a resistência equivalente do circuito. Para quem não conhece, essa daqui é a primeira lei de Ohm, tudo bem? Só tem um pequeno detalhe. No lugar da letra U, que é a DDP, eu só vou trocar pela letra Epsilon. Só vou chamar de força eletromotriz. Mas assim, é DDP também, tá? Para fins práticos, a letra Epsilon representa também uma DDP. Então, Epsilon sobre resistência equivalente. E aí, vamos lá. O Epsilon, que é a força eletromotriz, já sei que vale 3, né? A corrente, eu sei que vale 6 amperes. Então, aqui, ó, 6 amperes. DDP total, 3 volts. E na REC, na resistência equivalente, vai ser só a resistência interna. Então, vai ser só o Rzinho do nosso gerador. O 6 vai passar dividindo, o R vai passar multiplicando, vai ficar Rzinho, que é igual a 3 sobre 6, logo 0,5 ohms de resistência. Tá aí uma segunda conclusão a partir da segunda montagem. Vamos deixar então guardadinho também essa informação aqui. E partiu terceira montagem, que é de fato onde está a nossa lâmpada. É o que ele quer saber, qual é a resistência da lâmpada. A gente vai precisar de tudo isso para resolver de fato o circuito da montagem 3. Então vamos lá, puxar uma setinha, montagem 3. Pessoal, o que está acontecendo agora? Nós temos uma corrente passando pela lâmpada. Não é curto-circuito, nem circuito aberto. A primeira figura seria de um circuito aberto, né? Agora não é nenhum dos dois. Então a gente tem uma corrente passando pela lâmpada. Vamos desenhar aqui para ficar bonitinho, ó. A corrente vem, passa pela lâmpada. Não passa corrente por voltímetro, pelo amor de Deus, tá? Nunca passe corrente por voltímetro. E aí vai voltar aqui para o polo negativo da nossa pilha. Perfeito. O que eu posso fazer aqui então? Eu vou aplicar a primeira lei de Ohm, só que eu vou aplicar só para a lâmpada. Professor, por quê? Ué, porque eu só quero saber a resistência da lâmpada, né? Se eu só quero saber a resistência da lâmpada, eu vou aplicar a primeira lei só pensando na lâmpada. Vou até puxar aqui uma setinha. Para a lâmpada, vou puxar... Na verdade, eu vou escrever lâmpada, que fica mais fácil. Então, pensando na lâmpada, a resistência dessa lâmpada é a razão entre a DDP e a corrente. Então, vou chamar de Rzão, que é igual a U sobre I. DDP sobre corrente. Mas e aí, o que nós sabemos sobre essa montagem, sobre esse circuito? De acordo com o texto, o voltímetro está medindo 2,5 volts. Cara, esse 2,5 volts é justamente a DDP na lâmpada. É o que a gente chama de DDP útil. É a DDP que vai de fato para o circuito. Então a lâmpada está submetida a 2,5 volts. Só falta descobrir então qual que é a corrente no circuito. Vamos desenhar aqui essa DDP bonitinha. Então a lâmpada, ela está conectada aqui, ó, nesse potencial que eu vou pintar de verde, ok? E nesse outro potencial que eu vou pintar de rosa, por exemplo. E são esses dois potenciais que o nosso voltímetro está medindo. Ele está medindo aqui a diferença entre o potencial verde e o potencial rosa, que são os potenciais nos terminais da pilha. Por isso que a gente chama isso de DDP útil, tá? Se você pega aqui no terminal positivo e no terminal negativo, essa diferença de potencial é chamada de DDP útil. Ah, prof, não vai ser a força eletromotriz? Não, porque tem uma queda de potencial, tá, gente? Presta atenção aqui, ó. A força eletromotriz vale 3. Só que dos 3 volts, tem uma queda de potencial já na resistência interna. Então, se eu começasse marcando aqui, ó, dizendo que tem 3 volts, vamos colocar potenciais, né? Se eu disser para vocês que tem 3 volts aqui, vou pegar só um azul mais clarinho, esses 3 volts já tem uma queda assim que a corrente passa pela resistência interna. E essa queda vai ser de meio volt. Então esse potencial verde aqui, ó, vai cair para 2,5. 2,5 que ao passar pela lâmpada vai cair para 0. Então, da DDP total, você tem que entender o seguinte, ó. Da DDP total de 3 volts, meio volt é para a lâmpada e meio volt é para a resistência interna e 2,5 é para a lâmpada. Então você tem uma perda de meio volt dentro do próprio gerador. Tá, professor, legal, mas e aí, como é que eu vou descobrir essa corrente?
A gente pode usar a equação do gerador. Se a gente usar a equação do gerador vai dar certo, mas eu sinceramente não gosto muito disso não, tá? Eu gosto de pensar. Eu gosto que você pense no que está acontecendo. Inclusive a gente vai fazer essa conta da corrente de cabeça, tá? Vamos fazer aqui de cabeça. Qual que era a resistência mesmo interna que a gente acabou de descobrir? Era de... Cadê? Meio ohm, né? Então vou anotar aqui, ó. Resistência interna igual a 0,5 ohm. Se está tendo uma queda de potencial de meio volt, numa resistência de meio ohm, pessoal, é claro que a corrente que passa por ele é igual a 1 ampere. Dá pra fazer a conta de cabeça porque os valores são muito fáceis. Para ter uma queda de potencial de meio volt nessa resistência interna, que tem meio ohm, então a corrente que tem que estar passando é uma corrente de 1 ampere. Ou seja, eu estou usando a resistência interna para descobrir a corrente do circuito. E acontece que essa corrente é a mesma que passa pela lâmpada. Caraca, professor, jura que é só isso? Aham. Mas tem muito aluno que não sabe o que está acontecendo, só decora. Ele decora as fórmulas, né? E fala, ai professor, mas por que eu não precisei usar a equação do gerador? Nossa, professor, achei que eu tinha que usar a equação do gerador. Esquece, cara, essa equação do gerador. Entenda, pare e pense no que está acontecendo. Essa equação do gerador é só uma equação que dá para obter aqui, né, num circuito com gerador. Inclusive, ela vem dessa lógica que eu acabei de trabalhar com vocês. Então, se você é esse aluno que só decorou a equação do gerador e não sabe o que está acontecendo, dá uma revisada em geradores, tá? Lá na plataforma eu explico isso direitinho, passo a passo, e a gente faz várias questões nesse mesmo estilo. Agora que eu tenho a corrente, vou dividir por 1, 2,5 sobre 1, vai dar uma resistência de 2,5 ohms. Perfeito, perfeito. Tá aqui nossa resposta. Resistência da lâmpada é igual a 2,5. Ficamos então aqui com a letra E. E aí, partiu questão 23. Uma lanterna dínamo tem dois modos de funcionamento básicos. O modo contínuo, alimentado por um conjunto de baterias, bem como o modo pulsado, quando as baterias são desconectadas e pulsos de corrente gerados por um ímã em rotação no interior do dínamo geram um campo magnético capaz de movimentar os elétrons do circuito, possibilitando o surgimento de correntes elétricas. Pessoal, ele acabou de descrever o chamado princípio da indução eletromagnética. Você tem ímãs em rotação, ó, presta atenção, vou grifando para vocês. Ímã em rotação. Esses ímãs geram um campo magnético, que vai ficar girando também, né, já que o ímã está girando, capaz de movimentar os elétrons. Um jeito esquisito de falar que teve corrente induzida. Então, o ímã rodando, gera campo magnético rodando também. Essa variação de campo magnético na bobina produz corrente induzida, que seria movimentar os elétrons, né? Então, produzindo aqui o surgimento de correntes elétricas. Pronto, ele acabou de falar como que é o princípio da indução eletromagnética. Tal fenômeno permite a conversão de energia mecânica associada ao movimento da alavanca acionada pela pressão manual em energia elétrica capaz de alimentar os LEDs. Então, na falta de bateria, na falta de pilhas, que é o que ele fala no iniciozinho do texto, você pode girar uma manivela e girar essa manivela produz a indução de corrente pelo princípio da indução eletromagnética. É basicamente isso que ele falou. Quanto mais rapidamente se pressiona a alavanca, mais intenso é o brilho máximo alcançado por esses emissores de luz. Outra dica importante, hein? Quanto mais rapidamente você rotaciona esses ímãs, mais corrente é induzida. Se a corrente é maior, o brilho das lâmpadas acaba sendo maior. Tal fenômeno é responsável pela grandiosa parcela de energia elétrica utilizada em nosso planeta. Pessoal, usina nuclear, hidrelétrica, eólica, termoelétrica, quase todas essas, praticamente todas as usinas, utilizam no final um gerador elétrico. Isso é um gerador elétrico, é você girar ímãs próximo a bobinas. O que não faz isso, prof? A energia solar, tá? Energia solar usa uma placa fotovoltaica, que é outro papo, tem a ver com o efeito fotoelétrico. Mas tirando a energia solar, todas as outras que você já estudou, geotérmica, maremotriz, hidrelétrica, eólica, todas têm que girar, certo? E girar por quê? Porque tem que acionar um gerador elétrico. Questão muito boa, bem teórica, né? Bem teórica. Agora é só procurar o nosso gabarito. Em relação aos fenômenos descritos, é correto afirmar que tal conversão de energia, para acontecer, necessita do quê? Vamos lá, letra A.
da variação do número de linhas de indução magnética através de um circuito, até aí perfeito, variação de fluxo magnético, de modo que a rapidez com que o fluxo de linhas varia seja determinante para a intensidade da resistência. Não. Errou aqui, ó. Intensidade da resistência. Resistência é uma coisa que depende do circuito, não tem nada a ver com a indução eletromagnética. Quanto mais rápido, maior a DDP induzida e maior a corrente induzida. Inclusive, a lei de Faraday coloca exatamente isso. Deixa eu colocar aqui do ladinho, para quem não conhece. A lei de Faraday diz que a força eletromotriz induzida, vou chamar aqui de epsilon induzida, depende da variação de fluxo magnético num certo intervalo de tempo, ou seja, a rapidez com que esse fluxo magnético está variando. Tem um sinalzinho de menos, só que eu não costumo me preocupar com isso não, tá? Vou colocar aqui em módulo para ninguém ficar xaropando depois dizendo que eu esqueci do sinal negativo, tá? Então, quanto mais rápido você varia o fluxo magnético, mais DDP acaba sendo induzida. E não tem a ver com resistência. Volto aqui para as alternativas. Letra B. Da variação do número de linhas de indução magnética através de um circuito, de modo que a rapidez com que o fluxo de linhas varia seja determinante para a intensidade da voltagem induzida nos terminais. Perfeito. Agora sim, descreveu perfeitinho a indução eletromagnética. Pessoal, as alternativas C e D já começam errado, porque ele já começa falando de uma variação de linhas de força elétrica. Não, é indução magnética, tá? Não é campo elétrico, é variação de campo magnético, ok? Da estabilidade. A letra D, na verdade, fala uma coisa totalmente diferente, né? A letra D tá mega errado. A letra E, vamos só achar o erro da letra E. De máximo número de linhas de indução magnético. Ele fala do máximo e não da variação, tá? Então, o erro da letra E é falar sobre o máximo do número de linhas de indução magnética. Não tem a ver com o fluxo ser alto ou baixo, tem a ver com a variação do fluxo. A palavra-chave é variação do fluxo, tudo bem? Por isso que ficamos aqui com a letra B de bola.